Quarta-feira da terceira semana da Quaresma no ar. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa Bíblia, Mundo de hoje. Bem, vamos à primeira leitura desse domingo, terceiro da Quaresma. Vamos ao livro do Êxodo, segundo livro do Pentateuco e da própria Bíblia, no capítulo 17, versículos 3 a 7. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tirastes do Egito? Para nos deixares morrer à sede, a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer este povo? Pouco falta para me apedrejarem. O Senhor respondeu a Moisés: Passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigastes o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sob o rochedo no monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar Massa-Meribá, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: O Senhor está ou não no meio de nós? Bem, estamos na aventura do deserto. A origem, a aurora de Israel. Num primeiro momento, sair da condição de escravo no Egito, desescravizar-se durante 40 anos. Israel não teve uma entrada imediata na terra prometida a seus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, mas deve peregrinar pelo deserto durante 40 anos. E nós sabemos que trata-se de um processo de purificação. Permitir a Israel sair do seu estado mental, cultural, espiritual de ignorância. Lembre-se, eles passaram 400 anos no seio do paganismo da grande civilização egípcia. Hoje, infelizmente, já o emérito e falecido Papa Bento XVI nomeava o nosso tempo, século XX, como o tempo dos neopaganismos. É evidente que nós voltamos a viver, e sempre vivemos em parte, mas voltamos a viver explicitamente em culturas que reassumem o seu paganismo. Alguns falam é uma metáfora, falar em resgate cultural, voltar à adoração da natureza, as bruxarias, a própria realidade material opaca, porque sem a revelação as coisas são opacas. E o homem moderno, pobrezinho, depende exclusivamente de modelos matemáticos. Tão besta a discussão que diz: eu creio na ciência. Na ciência não é para crer. A ciência é demonstração. E demonstração limitada, porque depende de modelos, de hipóteses, de comprovações. Não há dogma na ciência, porque ela não tem a verdade. E dependendo do modelo, este moderno, a verdade é excluída a priori, porque segundo a lógica moderna da ciência, onde a verdade não há necessidade da razão. Portanto, é preciso que não haja. O deserto, portanto, é tempo e tempo precioso para que o povo que chega à terra prometida lá seja introduzido com o coração purificado pela areia do deserto. E, sobretudo, pelas provações. O texto de hoje é um dos textos que cita a provação.
Provação que tem hoje a imagem da água, já que o Êxodo trata da água. Nós sabemos, como vimos no Evangelho, que esta água viva tem Jesus como fonte, e é a sua Páscoa de ressurreição, a fonte da água viva. Segundo o capítulo 7 de São João, a água viva é o próprio Espírito Santo, que brotará de modo inequívoco. E, ao mesmo tempo, trata-se também a provação de tentação, Massá Meribá. As adversidades nos testam e muitas vezes somos reprovados, porque, segundo o texto de hoje, tudo começa com altercações. Por que nos tirastes do Egito para nos deixares morrer de sede, a nós, nossos filhos e rebanhos? Assim como a mulher no Evangelho dizia: mas tu, homem judeu, vem me pedir água a mim, mulher samaritana? Significa que muitas vezes, e cada um de nós sabe disso, o plano de Deus se esconde e parece muitas vezes, ou se mostra inviável. Nós estamos na época da sustentabilidade. À vista humana, o plano de Deus parece insustentável e as provações tentam corroborar este raciocínio, esta impressão, este engano. Por isso, uma reação negativa. Moisés chega a dizer: pouco falta para me apedrejarem. Eles estão no deserto e dizem: viemos para uma arapuca, para uma armadilha, porque viemos morrer de fome. Quando houver de sede, no caso da fome, eles vão citar as panelas de carne e cebola do Egito, saudosos. Parece que Deus promove dificuldades. Então, diante desta cena de provação, duas hipóteses. A primeira, confiança em Deus. E é isso que Moisés vai buscar, confiança em Deus. Deus dá respostas ao homem diante da precariedade. Deus não diminui a exigência, mas nos dá respostas. Segundo, a tentação de negar a Deus. O texto termina com uma citação indireta, porque este lugar, Massá Meribá, é o lugar em que o povo perguntou. Ou a ele se refere como uma pergunta, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Afinal de contas, o deserto é um caminho de salvação ou será o nosso cemitério? Deus então instrui Moisés. Primeiro, ele deve utilizar a base de apoio de Moisés. É um homem ancião, já tem 80 anos, quando atravessa o deserto, e se apoia no bastão, esse mesmo bastão que, segundo Deus, separou as águas e fez o povo atravessar a pé enxuto. Esse bastão vai tocar a pedra. Daí a expressão de pessoas que são geniais diante das dificuldades, tiram água de pedra. Mas quer dizer que é um fato extraordinário, de grande dificuldade, de grande complexidade. Deus diz: vai, Moisés, baterás no rochedo e dele sairá água. Israel deve beber da água que vem das mãos de Deus. Veja o significado da palavra de Cristo: tu é que me pedirias água. Jesus é aquele que dá ao povo água. E na cruz, do seu coração aberto, Deus entregou aos homens sangue e água, que sacia
toda sede e toda fome.